Olá, bem-vindos ao podcast A Menina, Criança e Sua Longa Caminhada. Hoje conversaremos sobre mundos possíveis, as possibilidades na vida de uma mulher depois dos 50 anos. Eu sou Maria Lígia Conte, minha convidada especial é Daniele Pizzato. Muito bem-vinda, Daniele. Você já esteve comigo num outro episódio, mas eu gostaria que você voltasse a se apresentar, por favor. Então, eu sou Daniele Pisato, eu tenho 52 anos. Hoje ainda não tenho uma terra para dizer que estou pousando, mas moro entre Estados Unidos e Brasil e estou procurando um lugar de pouso. Estou aí na minha vida em transformação. Sou estudante de terapia artística. Sou administradora como formação inicial e hoje estudante finalizando meus estudos de terapia artística para trabalhar como terapeuta. Então, estou nesse caminho de transformação. É por isso que eu estou aqui. Ótimo. Então é sobre isso que a gente vai falar. Sem nenhum script, né, pré-organizado. Eu queria levar essa nossa conversa assim mesmo, uma coisa bem leve. Eu tô com quase 70 anos, há poucos meses de fazer 70 anos, e em constante transformação, né, que a gente vive em constante. A gente não, eu acho que não são todas as pessoas, mas eu acho maravilhoso as pessoas que conseguem estar nesse processo de transformação bacana, né? Mas você ainda está com 50 anos, 52 anos. Eu queria que você contasse um pouco sobre como é para você, o que é transformação, na verdade, o que que 50 anos representam. Eu tenho conversado muito com as amigas dessa idade, né? E percebo que é muito comum uma sensação de cheguei na metade da vida, ou agora começa o declínio, agora realmente estou envelhecendo, os cabelos ficam mais brancos, a pele já não é mais, os músculos vão diminuindo, né? As dores nas pernas. Começa algumas dores, ainda muito sutil, mas começa. É como se a gente fosse perdendo a força da vitalidade dos 20, dos 30. Os 40 a gente não sente muito, mas os 50 a gente começa a sentir, né? Então eu comecei a sentir essa falta de vitalidade. E aí tive que fazer uma escolha, né? Eu já vinha fazendo uma escolha de é isso mesmo que eu quero para a vida, dentro das leis biográficas, do estudo da biografia humana, da antroposofia, fala que os 42 é uma busca de sentido da vida, né? A gente entra nos 42 anos e a gente começa a buscar o que faz sentido para a vida e o que não faz. E eu entrei nessa busca e já comecei a fazer algumas transformações. Mas agora 49, que é o próximo setênio, ele se intensifica para que a gente finalize o nosso estar no o nosso trabalho nesse mundo, né? Que a gente veio para cá para fazer um trabalho, uma transformação, finaliza aos 63 e aí você já não tem mais esse peso das leis biográficas a partir dos 63, que aí é uma busca de espiritualidade. Mas nesse 50 é uma sensação de você estar no limbo, né? Você já não é mais jovem, não tem a mesma vitalidade, mas você também não é uma pessoa mais velha, onde tem os benefícios, a aposentadoria e que são alguns benefícios, onde você pode parar, né? Um pouco. Aí você não tem isso, mas também você está numa fase de ou se aceita do jeito que é. Rita Lee dizia, né? Tem uma fala da Rita Lee, não lembro onde que eu assisti, tem uma fala da Rita Lee que diz que ou você entra num padrão e aí se aceita nesse padrão e aí vai para academia e aí pinta os cabelos e aí tá sempre no padrão socialmente aceito, ou você chuta o balde e vai para os cabelos brancos, que é o meu caso. Aceita como você é, aceita tuas rugas, aceita tua história, e aí você vai para outro caminho. Aí você é considerada a bruxa, a louca, né?
E tem muito disso. E, enfim, eu estou na aceitação de como eu sou, mas fazendo muita transformação, revendo tudo aquilo que eu construí, que eu fiz até hoje, e transformando para aquilo que eu quero fazer daqui para frente. Porque eu acho que é uma vida toda pela frente. E agora eu estou começando a sentir, depois de uns 2, 3 anos de, de limbo mesmo, uma sensação de que, putz, uma sensação até que eu vou morrer por alguma coisa. Ai, uma dor no peito, meu Deus, será que eu vou ter uma parada cardíaca? Umas coisas bem loucas que eu comecei a sentir, eu nunca senti isso antes. Eu sempre tive uma força de estar na vida, que vem uma coisa difícil, vamos, abraçamos e vamos transformar isso. E depois dos 49, 50, essa sensação começou a diminuir e começou a me dar um medo mesmo de estar no mundo. Será que eu vou ter toda essa força? Como será a minha velhice? Qual será meu caminho? Ai, e começa a entrar um medo. E aí, esse medo até de fazer grandes mudanças. Só que essa fase requer grandes mudanças. Para mim, tem sido uma fase de grandes mudanças. Será que eu vou aceitar o meu casamento do jeito que ele é? E, já que fiz isso até agora, daqui para frente, largo mão e só aceito e caminho? O que será que eu faço? Né? Porque para transformar isso requer uma vitalidade que eu achava que não tinha. Hum, Então eu fui buscar primeiro cuidar do meu corpo em conjunto com a minha mente, né? Porque não dá só para fazer academia e achar que eu vou dar conta de tudo. Então eu fui buscar cuidar um pouco de mim, silenciar um pouco. O que que eu quero mesmo? O que que eu gosto mesmo? E às vezes a resposta é duvidosa, porque é, às vezes vem uma resposta que você diz: Meu Deus, mas eu vou ter que transformar muita coisa para conseguir caminhar por aí. E não é assim, eu tenho aprendido hoje que não é algo assim, eu não posso mais, sabe? Às vezes você fica pondo a desculpa: não tenho mais força, não posso mais, a vida já, para fazer essa mudança, putz, requer muita coisa. São muitas desculpas, e eu falo por mim, que eu fiz muito isso. Então, são muitas desculpas de que eu não posso, porque eu não quero dar conta dessa mudança. Eu não hum, quero, é muito difícil, eu não quero. Só que daí a palavra difícil é como se ela fosse impossível. E não tem sido. Comecei as mudanças na minha vida achando que seria impossível, mas eu vou tentar. E eu estou percebendo que impossível não é. é, Ela, muitas vezes, ela é complexa, dá muito trabalho, requer pausas, que eu às vezes não dava quando eu tinha 20, 30 anos, nem aos 40 eu dava pausa na minha vida, e agora eu preciso de pausa para fazer essas transformações. Então é 10 passos para frente, 3 para trás. E para e se estabiliza, às vezes dá uma tontura, porque parece que você saiu da sua. Até ataca a labirintite, eu brinco, aí, a labirintite está atacada, para tudo, para que eu tudo. acho que eu dei um passo muito grande. E é verdade. E daí, quando eu paro, volta tudo ao normal, e aí caminho um pouquinho mais. Então, é esse caminho que eu estou fazendo, e que tem sido muito surpreendente, porque muitas coisas aconteceram, né? Desde uma infância onde teve um trauma muito grande. No outro podcast vocês podem entrar e ouvir sobre isso, não é o caso aqui. Até tem um filme, né, um curta-metragem feito pela minha filha, depois que eu me abri e comecei a contar sobre a minha história para minha própria, para aquele núcleo de família que eu construí, que seriam meus filhos. E ela é produtora, então ela acabou construindo. E tem um podcast também com ela, se vocês quiserem assistir, para conhecer como foi para ela. E aí.
depois de tudo isso limpo e trabalhado dentro de mim, eu falei, e agora? Aquela frase, né? E agora, José? O que E que eu vou agora, fazer? José? O que que eu vou fazer comigo? E tem uma frase de Nietzsche que um professor meu, é, em das minhas pós-graduações da vida, falava muito, que me marcou fortemente, é o que você vai fazer com o que fizeram de você. Essa frase eu carrego comigo. E daqui para frente, e agora eu comecei a descobrir, encarando essa falta de vitalidade, essas desculpas, o que eu vou fazer comigo? Aonde eu quero chegar? Como que eu quero estar aos 70 anos? O que eu quero fazer aos 70 anos? Aos 70 são 18 anos ainda. Eu quero estar aposentada, mas eu quero estar parada, né? O que que eu quero estar fazendo? O que que me encanta realmente na vida? Porque até agora a gente cria filhos, né? A gente trabalha, sustenta, cria filhos, constrói família, mas e agora? Eu quero um casamento estável, eu quero só estabilidade financeira na minha vida, eu quero deixar de me apaixonar pelas coisas, pelas pessoas, pela natureza, conhecer lugares diferentes. Eu não quero mais isso. Será que porque eu vou envelhecer, ou eu vou ter rugas, ou eu vou ter cabelo branco, já não vou ser vista pela sociedade como uma pessoa extremamente produtiva daqui a alguns anos? Já não sou vista como uma pessoa produtiva. Se eu quiser, se eu hoje acabar com tudo e ter que procurar emprego, uma pessoa de 50 anos tem muita dificuldade. Então, o que que eu quero? É isso que eu tenho me perguntado hoje. O que Hum, que eu quero daqui a 10, 20? Não sei se eu vou viver 30, 40 anos, né? Minha avó viveu até os 103, então pode ser que eu chegue pode até os ser que 100, siga. mas não sei se eu quero chegar. Então, mas que eu chegue até os 80, que hoje é uma média comum, né? 80 anos. Então, eu teria o quê? 20, não, calma aí, 18, 28 anos, né? 28 anos para viver o que que eu quero até lá. É. Eu estou num local onde tem várias crianças em volta, então se vocês escutarem uns gritos de vez em quando, saiba que são as crianças que estão passando Aham, por aqui. aham, E eu tô num local. Eu vim fazer uma experiência de vida, pode ser que fique, que não fique, mas uma experiência de vida aonde me tira do conforto, da comodidade da vida, sabe? Porque eu sinto que isso talvez me trouxesse vitalidade e tem me trazido. Eu estou olhando a vida diferente, eu estou olhando as cores, né, da natureza diferente. Porque eu tô me forçando a sair da comodidade da vida. Porque nessa idade a gente construiu uma vida onde ela se tornou cômoda. Então, até pouco tempo eu morava só nos Estados Unidos e a vida lá é de muito consumo e muita comodidade. Você tem de tudo uhum, e não me satisfazia, porque preencher um vazio de estar apaixonado pela vida com compras me deixava mais vazia. uhum, Então, eu estou procurando coisas que me façam olhar a vida com vitalidade, perceber que o universo é magnífico e que ele é muito grande e que tem vitalidade em vários locais. Dentro da minha casa também pode ter, mas se eu estou cômoda, eu não encontro vitalidade. É como se eu tivesse sempre que estar, não sei se sou eu só, mas eu tenho
percebido que quanto mais eu saio do meu conforto, quanto mais eu preciso fazer um esforço, eu me amplio. E isso me faz ter mais força interna de estar no mundo. Isso eu estou achando fantástico. Lógico. Agora, eu não sei como vai ser até os 70, por enquanto. E a menopausa está chegando junto com isso. E aí, com 50, logo que eu fiz 50, eu já achei que começou uns calorões diferentes. Eu falei, nossa, tô na menopausa. E não era. Era só uma coisa Um aviso prévio. emocional. Era um aviso prévio, talvez. Mas era algo emocional. E aí começou todos os medos dessa vida cômoda. Putz, e agora? A vida do jeito que tá, eu vou dar conta até os 70? Eu quero só isso da vida mesmo. Tá É. bom até onde cheguei? Porque para muitos deve estar. Eu não estou julgando ninguém, só estou falando que eu não dei conta que a minha vida não estava boa do jeito que estava. Quer dizer, ela estava muito confortável, mas eu queria mais. Porque se eu ainda tinha 20 anos para viver, putz, passar 20 anos naquele comodismo. Eu acho que não é nem essa questão de 20 anos. Ó. Eu, quando Ai, eu fiz a faculdade, bem hum, tarde, porque eu me casei muito nova e lá abandonei a escola. Aí já tinha meus filhos grandinhos, uhum, já com. O Hendrik já estava com 12 anos para 13 quando eu fui estudar. Eu já tinha mais de 40, acho que tinha 42 quando eu fui fazer a faculdade. Depois passaram-se alguns anos e eu fui fazer mestrado. Quando eu estava, mas já no final dos 40 talvez, acho que já no final dos 40 eu fui fazer o mestrado, terminei o mestrado e os professores sugeriram que eu fizesse doutorado. E eu fiz esse cálculo de idade. Daí eu pensava, nossa, mas agora se eu fizer doutorado, vão mais tantos anos, eu vou me formar com tantos anos, e daí que eu vou fazer faculdade com tantos anos. E eu entrei nisso que você falou, a gente fica inventando desculpas. Na verdade, eu não queria fazer doutorado, porque não foi uma boa experiência fazer o mestrado. Então você fica atrás disso. Ah, não, vou ficar velha demais, para que que vai me servir? Esse é uhum, só um exemplo, mas tem muitas coisas na vida que a gente fica assim. Esse da gente colocar um limite na vida, por exemplo, você falou a média é 80 anos, então eu teria só mais 10. Então eu posso pensar, eu tenho mais 10 anos de vida, então agora eu vou aproveitar, vou passear, eu vou gastar um pouquinho de dinheirinho que eu tenho, vou. Sei lá, podia pensar. Eu acho que a gente não deve pensar assim, quantos anos eu tenho de vida, porque a gente não sabe quantos anos tem de vida. É uhum, programar o que eu quero fazer. Sonho eu acho bacana, sonho eu acho uma coisa legal. Eu quero fazer tal coisa. A gente faz projetos, né, de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Longo prazo, quando a gente é bem jovem, pode fazer, daqui 30 anos eu vou ter uma casa própria, blá, blá, blá. Mas quando você está mais velho, o seu longo prazo já não é tão longo assim, né? uhum, Mas sim, não pensando eu tenho mais X anos de vida, vou fazendo planos. Meu próximo plano, o ano que vem, é uhum, viajar, fazer uma viagem. Daí eu tenho que contar quanto de dinheiro eu tenho. Se eu tiver bastante, eu vou para a China. Se eu tiver pouco, eu vou para o Peru. Se eu tiver muito pouco, eu faço uma viagem aqui no Brasil. Mas são planos assim, isso em termos de viagem, mas em termos de realização de vida. Eu acho que é mais ou menos isso também. Eu não quantos anos eu tenho para frente. O que que eu consigo fazer agora com a vitalidade que eu tenho, com a possibilidade financeira que eu tenho? Eu sou aposentada, então eu tenho o meu dinheiro de aposentadoria e continuo trabalhando. Estou ativa, trabalhando e recebendo pelo meu trabalho hoje. Então, eu tenho um X de dinheiro para ganhar, que é menos. E, inclusive, existe menos possibilidade de eu ganhar mais hoje do que tinha antes. Antes, quando eu dava aula, uhum, eu posso ter 10 alunos, 30 alunos, 40 alunos, né, que eu dava aula particular. Então, tinha outros meios de ganhar mais dinheiro. Então, tem limites que a gente tem que aceitar. Esses limites existem. Você vai quebrando devagarinho, na medida que você pode, mas eles existem, né? Mas isso de continuar vivo e fazer o que você quer, eu acho que é muito importante. E não é um fazer que é de criança, né? É o que eu quero, é do meu uhum. jeito. Não é, Não, é uma coisa de ter propósito na vida.
né? É, Eu penso assim, que a gente tem que ter propósito. Não o e propósito de não, Deus para mim, não é disso que eu estou falando. É o meu propósito, é o que eu vim fazer aqui, o que que eu estou fazendo aqui, né? Qual é. Não é nem a é questão do poder, meu legado, é o que eu vou fazer, né? até poder entregar aquilo que você aprendeu, né? Isso. Que é a sabedoria da pessoa mais velha, né? Depois dos 63, 70, você, né, na cultura oriental, você é procurado pela sua sabedoria, né? E essa sabedoria que nessa fase da vida que eu tô é entre a vitalidade e a sabedoria, né? É. Você vai fazer uma conclusão de tudo que você construiu intelectualmente, aprendeu na vida, sentiu, construiu, nananã, e vai carregar aquilo que dá conta de carregar. E é isso que eu estou fazendo. Qual que é a minha bagagem? O ano passado eu estava assim, preciso diminuir a bagagem. Literalmente a bagagem de carregar mala. Segundo, a minha bagagem de vida, né? Porque eu vim trazendo, e assim, você constrói. Eu eduquei meus filhos para eles estarem no mundo, né? E eles saíram de casa não faz algum tempo. O mais novo saiu faz 2 anos. Eu ia fazer 50, eu tinha 50 quando ele saiu. E, e foi o último que saiu. Daí eu falei, nossa, agora eu tô sozinha. Me deu uma alegria nessa hora. E depois começou aquela solidão do ninho vazio, tá, tá, tá. Mas ao mesmo tempo uma alegria porque eu construí isso. Eu construí para que eu tivesse um ninho vazio, para que eu tivesse a liberdade de seguir o meu caminho. Hum. Só que eu tenho descoberto hoje que educar meus filhos não foi algo que me aprisionou, porque eu vivia como se fosse uma, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque eu tenho que educar meus filhos. Não. Hoje eu descobri que me dava muito prazer em educar meus filhos, por isso eu arrumava desculpas. E aí eu queria isso. Então, assim, é uma aceitação até da minha história, né? Quando você vai soltando as cargas emocionais daquilo que você construiu. Então, foi isso que eu vim fazendo. Eu tenho feito. Por isso que ou você está num limbo, eu acho, e aí você pode acabar distorcendo toda essa possibilidade de limpar emoções, né? Entregar malas que não é tua, que você carregou, ou que realmente eram tuas e você disse agora não serve mais, joga fora essas malas, ou entrar dentro de um padrão social e aí tentar ficar jovem por o mais tempo possível. Então, assim, isso é o que eu vejo para mim, né? Sempre dizendo o que é para mim. Porque às vezes as pessoas escutam e elas estão em outro caminho e julgam, né? E até o que eu tenho percebido hoje é que eu estou desaprendendo, é o que eu quero, é o próximo passo que eu quero é soltar o julgamento, porque é um trabalho interno meu de educação, de aprendizagem, é realmente julgar, olhar as coisas que não são como eu quero, como eu acho que deve estar no mundo, estão erradas ou não estão certas. Então, o meu passo mesmo para mim, é trabalhar meu auto-julgamento, que é isso que eu tenho que desconstruir em mim, e o julgamento da vida como um todo. E experimentar vidas diferentes. E por que não? É. O que isso vai trazer para mim? Não sei. É não ter medo da vida, né? Não ter medo, é legal a gente viver sem, com cautela, né? Tem que ter cautela, mas Uhum. sem medo, né? E Sem não é todo medo. mundo que tem essa possibilidade, né, Dani? Tem um grupo de mulheres Uhum. com quem eu trabalho, elas moram num assentamento. São mulheres, mulheres fantásticas. É muito legal, eu trabalho com elas, artes, e elas têm.
Algumas delas têm dons assim fantásticos. Eu não sei fazer nada, não sei fazer nada. E daí ela pinta uma coisa, você fica assim, tipo, nossa, como que pode? Coisas lindas elas fazem, né? Mas elas não têm condições de decidir muitas coisas na vida delas por causa de, não só por dinheiro, elas não têm dinheiro, ponto. Não têm dinheiro para arriscar as coisas na vida. Mas tem várias outras coisas, outras limitações. Eu não tenho, se eu não posso largar esse marido porque eu não tenho para onde ir, não tenho uma casa para morar, não tenho dinheiro, não posso largar as crianças, não posso isso, não posso aquilo. Então tem uma série de limitações. Então a gente também vive, você e eu, num um- Lugar numa sociedade de privilegiado. privilégios, né? Nós temos muitos privilégios, né? De quando a gente fala assim, é legal a gente ficar mais velha e decidir o que eu quero para minha vida, vou seguir o meu caminho. Mas a gente também pode se aprisionar no não posso. Não, É é difícil. Por isso, exemplo, eu estou num processo de separação, né? Que é um processo, não é uma coisa assim, pá, puf, acabou. é Não, um é um processo. processo. É, quando eu decidi, eu tinha muito medo. Meu Deus, agora com 52 anos eu vou fazer um negócio desse. Não vai dar certo. Eu não estou trabalhando, entende? Então, assim, eu vou ter que fazer um recomeço da vida, real, assim. Me deu muito medo. Eu levei algum tempo para me decidir se eu ia fazer isso ou não. Também não achava justo de estar na relação por conforto financeiro. E é realmente, no momento que eu começo a sair, eu sinto o desconforto financeiro, porque eu sabia que eu ia viver isso. Porém, abriu tantas outras portas que eu ainda não, não sei nem como explicar isso. Porque eu saí do conforto financeiro, eu saí também de uma vida com pouco sentido para mim. E aí, hoje eu estou experimentando uma vida financeiramente desconfortável, aonde eu preciso estar mais presente na vida, buscar tudo aquilo que eu tenho como bagagem para trazer para o mundo e transformar isso no meu sustento. E isso está me trazendo vitalidade, entende? Então daí eu fico pensando, às vezes me dá vontade de voltar para a vida financeira confortável. Agora muito menos, no começo me deu mais. A gente vai Mas aprendendo, né? Mas olha, eu vou voltar para essas mulheres como exemplo, porque eu acho legal sempre a gente pensar assim, do lugar onde a gente está e quando a gente dá, porque você não está dando conselhos, eu sei que você não está dando conselhos, nem eu estou uh-uh. querendo conselhos para dar para os outros, mas é para pensar essa situação. Você tem uma bagagem de estudo, né? De estudo, de vivência, você teve oportunidades de aprender, de vivenciar, Tem. inclusive o fato de você ter morado nos Estados Unidos, você teve Uhum. aprendeu espanhol, fez os seus É uma estudos vida e tal. privilegiada, a gente não Privilegiado, pode eu também negar isso. tive. Agora, voltando para essas mulheres que têm pouco dinheiro, eu acho que ainda é possível, mas eu acho que precisamos, nós mulheres, estarmos juntas, unidas e, de alguma forma, apoiar essas mulheres menos privilegiadas em vários sentidos, não só financeiramente, mas como vivência, né? Porque é assustador. Quando eu separei dos meus filhos, sabe aquela música que é. Puxa, não vou lembrar quem é a cantora, tô vendo a carinha dela, mas não vou lembrar da cantora, que é Começar de Novo e Contar Comigo, vai valer a pena ter amanhecido, ter virado a mesa. Eu cantava isso para mim, tipo, meu, como que eu posso separar? Na verdade, eu trabalhava, eu pagava as minhas contas, pagava várias contas da casa, porque quando eu me separei, a situação financeira do meu então marido não estava muito boa, então eu garantia isso, mas era um homem dentro de casa, era no mínimo alguém para botar a culpa se faltasse alguma coisa, né? E ficar sozinha é contar comigo, que foi o que aconteceu. E dá muito medo.
Dá muito medo de você chutar o pau da barraca mesmo e falar, não, eu vou viver sozinha. Mas a gente cresce de uma maneira incrível, né, quando a gente faz isso. Uhum, Mas precisa contar com alguém, com algumas pessoas. Eu tive algumas pessoas com quem contar na época. E eu acho que eu tinha na época inclusive seguia uma fé religiosa de nova era, uma coisa assim. Então eu tinha um, não era um respaldo, eu tinha um lugar, um lugar seguro, que eu achava, bom, aqui pelo menos eu estou seguro. Não tinha dinheiro, eles não me davam dinheiro, não me ajudavam a sustentar a casa, nada, mas eu tinha alguma coisa lá que me protegia. E eu acho que isso a gente precisa oferecer para as pessoas. É uma das coisas que a gente, quando está mais velha, aprende a fazer também, né? uhum. A trabalhar com os outros e apoiar e ajudar. E, não sei, eu acho que faz parte da velhice sábia, como você disse, a gente ajudar um pouquinho o caminho das outras, né? Essa busca da tua comunidade, ter um grupo que você possa contar, é algo que eu estou vivendo hoje, né? Então, eu vim para o interior de Minas para me cuidar para uma comunidade de Hum, mulheres. E, e aqui eu escuto histórias como as nossas. E aí eu percebo o quanto é importante essa vida em comunidade, mas também essa vida em comunidade te puxa para uma presença muito forte, para para uma força de estar no mundo, sabe? Que quando você está naquela vida cômoda, que depois você vai envelhecer, que os filhos vão cuidar de você, e aí você não tem certeza se eles vão cuidar direito ou não, então você fica sempre nessa incerteza e os medos começam a aparecer. É diferente, você não tem essa força, parece que a vitalidade ela vai se esvaindo mesmo. Ela vai se esvaindo pela idade, mas quando você chega onde você está num grupo, onde esse grupo viveu as mesmas histórias que você, e estão mostrando para você é possível, a tua força interior é como se uma luz interior começasse a acender novamente e você começa a acreditar novamente que é possível estar no mundo sem uma relação, né? é, E não sei, a gente vai aprendendo que ter uma relação, ter um marido, né, não é importante na vida. Em algum momento na minha vida foi importante, eu não vou negar, é. mas também não é só isso. Foi importante que aquilo que você tinha naquele momento, aquilo lá foi importante, mas muitas mulheres Uhum. passam sem nunca ter tido um marido, É, né, uma situação de também, casada e também vão e tudo bem, né? é, A gente tem. uhum, Quando você falou que você está fazendo artes para terapia, qual é. é o seu? Eu queria que você falasse um pouquinho do que é esse artes para terapia e contando com a sua idade avançada. Quais são suas expectativas, sem falar em 20 anos de vida próximos, mas quais são suas expectativas com essa terapia que você está ainda se formando nisso? Eu comecei há 3 anos atrás, aos 49, e tenho mais um ano para finalizar, então termino aos 53. E aí já comecei a fazer alguns trabalhos em grupo, que são trabalhos sociais que a gente chama, e é terapia artística antroposófica, né? Então a gente lida com algumas técnicas artísticas para trabalhar as emoções, trabalhar algumas dificuldades, reorganização, né? E equilíbrio emocional, físico, espiritual. Então, é isso que a gente faz através das atividades artísticas, como modelagem, aquarela, desenho com carvão, com giz pastel, enfim. São técnicas artísticas. Então, é algo que eu descobri mexendo na minha caixinha de Pandora.
Fui Verdade. abrir a caixa de Pandora para saber o que que eu realmente sonhava na minha adolescência que eu não fiz por circunstâncias da vida, acabei não fazendo. Descobri que a arte era algo que me encantava demais, assim. E aí eu descobri esse curso e eu falei, é aí que eu vou caminhar. Eu vou resgatar aquela Daniele adolescente que sonhava em ser artista e por circunstâncias da vida ou da educação, achou que ser artista era morrer de fome. Então foi para outros caminhos, né? Fui para administração. E eu estou descobrindo assim um encanto até pelas cores. Eu olho a natureza de outra forma hoje e nossa, tem sido encantador. Agora, quais são os projetos daqui para frente? Abriu outra caixa de Pandora, né? Porque agora eu não quero mais parar de estudar. Eu quero fazer um, já estou planejando um outro curso ano que vem na Argentina, de uma técnica que trabalha a pintura, chama-se LOM, que é a pintura, é imagem, né? Ele trabalha a imagem, ele trabalha com traumas, com outras áreas também, mas especificamente a minha área de trabalho é sobre traumas, e ele trabalha com a imagem do trauma. Então, é uma transformação dessa imagem a partir das técnicas. E é algo que eu estou começando a me especializar, então ainda falta alguns caminhos. Já trabalho, né? Algo que eu fiz também antes de entrar na terapia artística foi as artes manuais para terapia, emendando com a terapia artística, fiz meio junto. E já trabalho com isso, já trabalho com as artes manuais, com o fazer da boneca, a conexão da sua criança interior. Eu já faço isso nas artes manuais. E agora eu quero fazer com as artes, com as técnicas artísticas de pintura e modelagem. E Vamos você, ver o mas que que dá. você tá na situação de estudante até esse momento, falou que termina o ano que vem, e daí que já quer fazer um outro curso. Como É, terapeuta artística, ainda sou estudante, já posso começar, já estou trabalhando com grupos, mas que a socialmente, gente você já tem. falou, socialmente, É como trabalho social que a gente chama, que é que é trabalho com grupos. mas é o trabalho não pago, não remunerado, A gente pode ter, a gente não remunera esse trabalho agora, não não é remunera. remunerado. O que eu tenho como remuneração é o trabalho terapêutico com as artes manuais. Ah, isso você faz, já faz. Isso eu E já daí, faço. quando você fizer, se você fizer, tomara que faça esse curso na Argentina, é, Eu é conecto uma tudo. sequência, não uma coisa nova. É, não quero trabalhar com coisas novas. Eu quero trabalhar com uma lógica agora. Aham. Entende? Eu encontrei um caminho que me dá muito prazer em estar na vida. Ah, Agora eu quero me aprofundar nessa lógica. ah. É isso que eu quero fazer E dentro da o terapia. que que você busca com isso? Algumas coisas que eu faço, eu busco a minha própria satisfação, ou o meu crescimento, ou às vezes eu busco dinheiro, às vezes eu fiz um podcast recentemente com o professor Carlos Marés, e ele fala da dádiva, que é o você receber, recebe da natureza, recebe da sociedade, você recebe e você retribui. Não para pagar, não é eu te compro um pão, inclusive ele usa ele usa essa ilustração. Eu compro um pão que custa R$ 10 e eu te pago os R$ 10, não é isso. Você me dá um pão, eu posso te dar um abraço que você precisa, que ele fala que essa é a dádiva. Então, muito do que eu faço também é dádiva. Às vezes é uma dádiva que sai gratuita para mim, às vezes é uma dádiva que sai custosa para mim financeiramente. Mas eu tenho esses vários aspectos assim de por que eu faço as coisas. Essa sua busca na arte, na terapia, o que é que você busca? A minha autocura. Eu A sua. comecei buscando a minha autocura. É, Ah, que eu comecei a perceber que, olhando para minha história,
que a arte fez parte, tanto as artes manuais quanto as outras técnicas, fizeram parte da minha vida em momentos muito difíceis. Aí, o que que tem aí? Era a pergunta que eu me fazia. O que que tem aí que me segurou nos momentos mais difíceis para que eu não entrasse em depressão, que eu tinha tendência? Hum, essa é uma boa pergunta. E eu fui começar a estudar, né? Já que eu queria, isso já dentro da pandemia. Começou tudo junto com a pandemia. Eu era obrigada a ficar fechada, né, em casa. Eu falei, então eu vou buscar isso. E aí eu comecei a estudar sobre o que era as perguntas que eu me fiz sobre a minha história. Eu falei, bom, então eu vou começar a estudar isso. Eu também trabalhei numa época da minha vida nos Estados Unidos, eu trabalhei com idosos e ensinava, eu coordenava um grupo de, chegou a 40 mulheres, que a gente trabalhava com as artes manuais, o crochê, o tricô e a costura, só esses três. E elas chegavam, às vezes, muito confusas com o processo de diagnóstico, tanto de Alzheimer quanto demência, que eram de idades bem avançadas. E, e elas chegavam porque elas tinham que fazer uma aula orientada pelo médico, elas tinham que achar um grupo que elas, né, pudessem se soltar um pouco. E eu ensinava os primeiros pontos, e eram pessoas que já sabiam fazer crochê, tricô ou Já, costura. já tinham sabido. Já sabiam, é, mas elas não lembravam exatamente como fazer, que há muito tempo elas tinham deixado de fazer. E eu ensinava os primeiros pontos, fazíamos o primeiro trabalho, depois o segundo, ficava meio mais ou menos. No terceiro trabalho acho que dava um start nelas e eu fiquei com essa pergunta também. O que que será isso que as artes manuais fazem? Onde de um olhar totalmente perdido chega um brilho depois de um certo processo. E aí elas começavam a me ensinar os pontos que começavam a relembrar. Ah, eu conheço esse ponto e eu não sabia nada, eu só sabia o básico. E elas queriam que eu aprendesse os pontos que elas sabiam. E elas faziam sapatinho. Depois elas começavam a fazer sapatinho, que eu acho super difícil fazer sapatinho de bebê, casaquinho de bebê, e elas faziam um monte. E eu dizia, meu, eu só sei fazer uma touca. E olha lá, uma manta, uma coisa quadrada, e olha lá. Padrão. E eu também fiquei com essa pergunta. Bom, na minha história tem isso. E o que é isso que transforma até mesmo lá na frente? Pode me reconectar com a vida. Ah, vou estudar isso. E assim que eu comecei, Hum. vou estudar isso para saber o que que é. E ainda trabalhava na administração, mesmo na pandemia lá a gente trabalhou, né? Alguns setores trabalharam, eu ainda trabalhava. Mas aí comecei a me encantar e eu dizia, não, é isso que eu vou fazer, vou transformar minha vida. Não quero mais administração, e já tinha mesmo um ranço com a administração, já há um tempo. E aí eu comecei a perceber que era possível fazer uma transformação. Isso eu tinha, quando eu comecei, os 48, 47, 48, 49, foram assim. Eu falei, nossa, é possível transformar. E aí começou aquele medo dos 50. Eu falei, não, eu tô com essa bagagem aqui, eu posso largar, voltar para a administração por medo e me sustentar com isso e me acomodar do jeito que eu tô. Quero isso? Quero isso. Hum. Muita gente quer isso, né? Prefere, às vezes por medo, às vezes por comodismo mesmo, tá? Sabe? É Às aquela vezes porque história, tá né? cansado, Para que porque mexer isso no que, né? cansa Aquela também. conversa que tem, né? Para que mexer em time que tá ganhando, né? É, Bobagem. porque cansa. Na realidade, a gente acha, assim, sair dessa área cômoda não é nem comodismo. É a É zona de assim, conforto, desse né? conforto, É a zona de sair desse conforto. É. conforto.
dar o passo para sair desse conforto, cara, É um cansa desafio. demais. É um desafio grande. É, cansa. É uma força que parece que te puxa para dentro, te É, puxa para o comodismo novamente, não é comodismo, para esse conforto novamente. é, Te puxa para o conforto e você diz, não, eu não tenho mais vitalidade. Ah, eu não posso. É tudo porque você não quer sair, é. né, E desse essa desculpa conforto. da idade, né, que você tinha dito, eu mencionei também. Nossa, eu tenho mais o cálculo tal, é só mais 20 anos de vida, só mais. Eu fui fazer, deixa eu contar uma coisa, eu fui fazer o que que era? Ah, tem um dinheirinho investido, um dinheirinho, uns troquinhos investido. E o rapaz novo na empresa de investimento entrou em contato com os clientes para se apresentar e ele se propôs a fazer um plano de orçamento para mim. Eu falei, não, besteira, porque o dinheirinho que eu tenho é só esse, eu tenho só essa entrada da aposentadoria, não tenho mais. Não, vamos fazer. Ele insistiu em fazer. Daí a gente marcou uma reunião online e ele preenchendo. Então eu estava falando com ele, ele estava assim, porque ele estava escrevendo no computador, ele não estava olhando para mim. E ele preenchendo, algumas coisas ele perguntava e eu respondia. E aí chegou na hora da idade, ele perguntou a minha idade, eu falei a idade, ele colocou lá 69 anos, 68 foi o ano passado. 68 anos, ele colocou lá. Depois ele vira para mim e diz assim: bom, a gente vai fazer, a gente agora tem um pouco de limite, porque a expectativa de vida para a mulher no Brasil é 80 anos, então a gente está falando em mais 10 anos. Eu falei, viu, você está demitido. Como que você chega para um cliente e fala uma coisa dessa? Daí ele ficou tão sem graça, sabe? Ele ficou tão sem graça. Eu falei, como você fala isso para um cliente? Você tem mais 10 anos de É, vida? Onde é isso? é, Vamos deixar por 93? Daí ele deu risada. Primeiro ele ficou tenso, depois ele deu uma relaxada. Falei, viu, deixa não, é, vamos, podemos deixar 93? Ele falou, tá bom, vou colocar aqui 93. É lógico que daí ele fez 93, o meu dinheirinho que estava aqui começou a cair, né? Porque daí a entrada ficou mais feio o quadro, mas pelo menos não me deu 10 anos. Mas muitas vezes essa coisa da idade é uma fuga, eu acho, né? Que a gente, não, eu só tenho mais 20 anos. No caso do casamento, supondo, né, que eu estou num casamento, que eu não estou feliz, e, nossa, com 70 anos vou largar esse cara. A gente viveu até agora. Então, tudo que eu passei até agora, eu não mereço mais 5 anos, mais 2 anos de alegria na minha vida. Eu vou continuar, né? A gente fica muito. é porque A dá gente se trabalho. boicota muito, né? A gente, com as bonecas que a gente fez, a gente faz aquela boneca que é a sabotadora, e a gente viu isso, né? Como que a gente se sabota muito, né? Por É conta porque da dá idade, trabalho. do conforto que você está falando, né? Da zona de conforto. É, é mais fácil a gente ficar, porque dá trabalho mudar. Dá. Dá trabalho você querer uma vida diferente. Porque dá trabalho porque você vai muitas vezes contra uma sociedade, né, que diz que a gente tem que estar num casamento ou a gente tem que estar, né, sob a guarda de um homem. É. Ou imagine, a gente vai às vezes contra a própria família, né, viver numa comunidade aonde você integra essa comunidade, toca a tua vida aqui, você pode acabar indo contra uma família toda que não quer que você faça isso, quer que você fique lá dentro do padrão que eles acham que é importante. Então tem toda uma questão, né? Se eu for fazer um movimento, eu quero esse trabalho para mim, tudo que esse trabalho vai me trazer, a gente não sabe qual é o benefício, né? Porque é como se jogar num penhasco de olhos vendados, Eu acho que não é. sem Eu acho que saber não se é. você, Vou só sem saber melhorar se esse você está cenário de aí. paraquedas. Vou melhorar esse cenário, não é jogar num penhasco. Vamos fazer um cenário mais tranquilo. Você está num Uhum, riozinho, está todo mundo é, seguindo a corrente, todos os peixinhos seguindo a corrente, e você vai contra a corrente. Aí você não precisa se atirar tão grande assim. Mas mesmo assim, e contra é, a corrente, que você ainda está dentro d'água, mas está todo mundo indo para lá. É uma é. incerteza. A gente tem medo de errar, né? Uhum, Errar no sentido de ter que admitir que errou. Tem uhum, medo de não dar certo, e daí o que que eu vou fazer? Tem medo da questão.
por causa da idade, por exemplo, uma pessoa mais jovem, nos seus 20, nos primeiros anos dos 30, ela pode arriscar e não deu certo. Você vê a moçada que entra na faculdade, por exemplo, entra, faz 2 anos de faculdade, não gostei. Vai fazer outra, vai mais 2 anos, não gostei. Quando é jovem, pode fazer isso. Quando a gente está mais velho, os passos ficam mais pesados, né? Vou fazer esse curso, vou investir nesse curso. Daí não é, não, não gostei, vou fazer uma outra coisa. A gente tem, as coisas ficam mais pesadas, né? Mas eu acho que a gente tem medo também da gente, sabe? Medo da gente, como? Daquilo que a gente ainda não trabalhou, que vai precisar trabalhar, Ah, é, de coisas que a gente brigou a vida inteira para não ser, e aí quando você vai correr contra a maré, porque é fácil colocar uma máscara enquanto você está no fluxo da maré, né? No fluxo da correnteza. Junto, todo mundo está indo para o mesmo lugar, você vai junto também, põe a máscara que você quer e vai embora. Mas quando você está contra a maré, as tuas máscaras vão caindo, né? é, E aí você tem que se sustentar sem máscara. Se sustentar não é financeiramente que eu digo, se sustentar aham, é estar no mundo sem máscara. E aí a tua arrogância, a, a tua necessidade de conforto, né? É, os teus medos, as tuas inseguranças que você encobre, coloca lá na caixinha de Pandora, hum. elas vão ser abertas. E E aí expostas, você né? Fica tudo expostas. É, expostas, né? fica. Muitas vezes fica exposta. E aí faz como? Então você tem que ter essa força. Por isso que dá trabalho, não é difícil. Não é impossível e não é difícil. Ele dá trabalho só. Mas vale a pena, né, Dani? Vale, Nossa, eu assim, tô achando o máximo. é, eu acho essa expressão vale a pena. É, que não é, vale a pena significa existe uma pena, né? Existe um pagamento pesado que você tem que fazer por isso. E não é tão pesado assim. Mas Em alguns existe. aspectos, sim, mas em outros Uhum. aspectos nem é a questão do Mas valer a pena. É existe um muito legal. pagamento pesado de estar na vida cômoda também, né? Tem, Não é pesado? é. E às vezes não Você vale a pena. sentir. Tem a pena e não vale a pena. Então, é, Porque assim, a conta vem de qualquer jeito. qualquer jeito Você vem. indo na maré, junto com para onde todo mundo está indo, na corrente, ou você ir contra fluxo. Você ir no fluxo ou contra fluxo, a conta vem. Vem. E aí, que conta você quer receber? Ou que conta você quer receber? Que conta Que você vai conta que pagar você com quer? prazer? Que conta você quer? Você quer pagar com prazer, né? Que conta você vai receber? Qual é a conta que você quer receber? É, Né? Eu tenho aprendido isso agora. Que conta eu quero? Porque todos os meus caminhos, todos os meus passos, cada passo que eu dou tem uma conta, né? é, Criar um filho tem uma conta, não criar o filho tem uma conta, ter filho é uma conta, não ter filho é outra conta, é, é, né? Se a gente falar só de filhos, estudar isso é uma conta, não estudar isso é outra conta, é. estudar aquilo é outra É conta que você vai tudo é receber. casar, não casar, É, descasar, se trabalhar manter ou não casada. trabalhar, É, todos têm uma conta. É que conta que eu quero receber? é. Eu acho que a Porque gente ela vai vir, é, independente do e tempo, ela vai vem. vir. E é uma Uhum, conta que a gente tem, que a gente vai pagar, né? Não tem como, não é uma conta que dá uhum. para esperar caducar, né? 5 anos, É, ninguém não, mais me cobra, não tem isso. não. Não, porque sou eu que estou construindo, Você que está construindo, né? né? É assim, essa colheita vem, né? Então, eu estou plantando. Qual é a colheita que eu estou plantando? Né? O que que eu vou colher daquilo? Ah, não quero colher. Vou deixar aí, não quero ver. Eu não quero ver. Não tem. Tem essa É possibilidade, né? você que está plantando, não É, tem como não colher. é.
Nem que a terra pegue tudo assim e jogue em cima de você, se você não colher. Porque É, isso vai acontecer. vai acontecer mesmo. Vai. Eu acho ótimo. Sabe, você estava falando dos cabelos brancos, eu, não te- eu tenho vários fios aqui, na minha tela não está aparecendo, mas eu tenho fiozinhos de cabelo branco, meu cabelo não branqueou. Aham. Eu gosto de falar que é porque eu tenho ancestrais indígenas dos dois lados, do meu pai e da minha mãe. Acho que são bisavós, duas mulheres na família, do lado do meu pai e da minha mãe. Então eu tenho um orgulho de falar, acho que isso é por causa das minhas bisavós indígenas que meu cabelo não branqueou. Uhum. Mas tem algumas coisas, e você falou da pele também, e uma coisa que eu guardei aqui, para a gente voltar nisso agora, quando você fala eu me assumi, mas aí você diz assim, eu me assumi e estou mudando. Onde é que a gente vai caber aí? Me assumir, o que exatamente que você assumiu e o que que você está mudando? Você explicou tudo isso, né? Mas só para esclarecer isso, o que que eu assumo quando eu fico mais velha e o que que eu ainda mudo em termos de eu? Eu assumo, assim, o que eu estou experimentando, né? Eu assumo quem eu sou. O que eu posso mudar, ou eu assumo a minha história, como eu cheguei aqui, e o que eu posso mudar é daqui para frente. O que passou foi feito. Eu Aham. não posso mudar, né? Mas o que eu posso mudar é daqui para frente. Eu posso mudar as minhas escolhas, eu posso mudar a minha forma de estar no mundo, eu posso me aceitar como eu sou hoje, com toda essa bagagem. E o que eu posso mudar é, posso entregar a bagagem, posso, posso carregá-la, eu posso continuar a vida do jeito que tá, posso, do jeito que estava, né? Eu podia, mas eu fiz uma escolha. Então, o que eu posso escolher é como seguir daqui para frente. Uhum. E o que eu aceito é o que eu vivi. Isso está bem claro assim na minha história, E aí, quando você aos fala dos 50 cabelos, anos. quando você fala dos cabelos brancos e as rugas e a idade, é uma coisa que a gente não vai mudar, só vai Não. mudar. Existe a possibilidade de mudar, muitas mulheres mudam, né? Tingir o cabelo, fazer as plásticas, e que é uma opção, né? Que cada Uhum, uma que está mais feliz assim que faz. uhum. Eu Ah, acho, eu, esteticamente, se a gente for esteticamente. trabalhar na estética, eu posso aceitar como eu estou hoje, claramente. Agora, esse cabelo aqui, ele podia ser loiro, não necessariamente precisava ser branco, certo? Hum, Mas eu não queria mais. Eu achava uma escravidão ter que pintar o cabelo, é. entende? Então, eu escolhi me libertar do que para mim era uma carga. Ter que ir para um salão, ficar lá pintando, ou aprendendo a pintar em casa, que também aprendi, mas ficar 1 hora, 2 horas trabalhando no meu cabelo para que esteticamente ficasse bonito, para o outro ver. E eu só Isso é consigo me fundamental. ver bonita no espelho quando o outro me vê bonita. É, Não, eu comecei a olhar que o meu cabelo branco também poderia ser bonito. é. Faz pouco tempo, o meu cabelo estava quase na cintura. Cortei tudo. Umas amigas, tá louca? Nossa, Como que ficou você faz lindo, um ficou negócio? muito lindo. Como que você faz um negócio desse? Você cortou tudo, faz o cabelo cresce. Cresce. E tá Ah, lindo assim, ficou muito lindo. mas vai levar uns 5 anos para crescer. Eu falei, e daí? Se eu não morrer amanhã, daqui a 5 anos eu tô com o cabelo comprido de novo. E não vai, não vai fazer diferença nada, né? Esses dias me deu uma vontade de raspar, Ah, passar a máquina 01 na você já cabeça. raspou alguma vez na vida? Nunca na minha vida. Eu também E não. do jeito que eu ando, é capaz de eu raspar. É? Para experimentar, para ver o que é isso. Daí, assim, as pessoas que já rasparam. Daí você encontra um monte de gente, né? Que já raspou o cabelo, que quer te contar como que foi. Mas, assim, é... E agora eu tô começando a perceber as rugas, né?
isso é uma coisa que a minha vaidade ainda não, né? Ainda quero usar uns cremezinhos bons para dar uma esticadinha, para ver se melhora. Nunca fiz nada no rosto, assim, de aplicação e tal. Só uso uns cremezinhos. Mas uns protetor solar para não dar mancha, mas eu tô começando a ver que as coisas estão começando a ficar meio murchinha. Aqui já amanheço com uma ruga bem caidinha, que eu falei, nossa, meu olho vai ficar caído. Mas isso é parte da minha história. Eu quero me ver assim, né? Eu quero me acompanhar, acompanhar o meu corpo envelhecer. Eu quero. Aham, E aí, largar a mão de qualquer padrão, entende? Esse sou eu, não tem um padrão. é. Isso diminui a minha bagagem, Eu sinto isso porque também, eu sinto isso, uhum, não ter que pintar o cabelo. Eu faço sobrancelha, às vezes, quando tá me incomodando demais, porque minhas sobrancelhas são grossas e muito compridas. E daí cresce assim, sabe? Igual do. Como é que é o Mujica lá, né? Mujica lá do Equador. É assim a minha sobrancelha. Então, às vezes, eu olho e falo, nossa, eu preciso. Fui esses dias. Esses dias eu fui tirar a sobrancelha, mas é uma coisa que não me incomoda. Aí as peles, aí a mão tá começando não, já tem umas manchinhas na mão, eu não ligo. Eu vou ligar assim, não quero o pé rachado, né? Não quero ficar doente, não quero ficar corcunda. Então porque além não é uma coisa estética, puramente é uma estética. coisa de saúde, né? Saúde, você tá bem, eu quero estar bem, né? Mas essas coisas que a idade traz, eu tô aceitando até o momento de boa, assim, tô achando ótimo. Uhum. É, é Tinha esse caminho. um geriatra uma vez, que há muitos anos já que foi o geriatra, eu tinha uns 40 anos, mas isso eu tinha uns 45 quando ele falou, né? É, que eu fui, ironicamente, porque eu devia ter uns 45 anos, ironicamente eu fui falar para ele, estou envelhecendo. Eu estava achando que eu estava fazendo uma gracinha. Falei, eu estou envelhecendo. E ele disse assim, a opção plano B não é legal, né? Então você só vai envelhecer se você estiver vivo. Nossa, eu trouxe isso todos esses anos comigo, porque eu acho que é isso mesmo. Então, nossa, que bom, né, que eu estou envelhecendo. Que ótimo que eu estou envelhecendo. É, Cuidar para envelhecer bem e não, para mim, aquela coisa, a minha avó materna, a minha avó materna morreu antes da minha mãe se casar. Então, eu tive uma infância, o começo da adolescência, com a minha avó paterna. E a uhum, impressão que eu tenho é que ela foi velha a vida inteira. Parece, eu acho que eu nasci, ela já era velha. Assim, a lembrança que eu tenho uhum, dela, do jeitinho dela, que ela fazia o pão, ela fazia a roupa, ela fazia o sutiã dela, a calcinha dela, ela fazia o terno do meu avô, ela fazia, sim, era uhum, essa dona de casa. uhum, E era linda, assim, do jeito dela, foi uma avó maravilhosa, mas a gente tem outros jeitos de viver hoje, né? Outras formas de viver, eu acho, a velhice. Primeiro uhum. que a gente vive, minha avó morreu com 68 anos, muito velha. Para mim, ela era muito velha. E hoje eu vou fazer 70 e eu não sinto aquela velhice, porque a gente tem outro estilo de vida, outra coisa, né? Eu acho que enquanto a gente está vivo, a gente tem que viver, aproveitar a vida, aprender e ensinar, né? Assim, né? É, Devolver, né? Aquela dádiva, né? Aquela você retribuir, né? O que você recebeu, eu acho que é importante. é. Porque Bacana. deitar, a gente pode deitar depois de morta, né? É isso. A minha mãe falava. A minha mãe falava, nossa, a gente Ficar dormia muito, né? deitada, a gente Adolescente pode ficar dormia depois de morta. É. dormia muito. Ela falava, você vai ter a morte inteira para dormir, ela falava. Antes da gente concluir, porque a gente está chegando no nosso tempo, a sua filha tem que idade? 28. 28. Então, vamos considerar esse 28, 30 anos. Se você fosse dar um conselho, agora não para sua filha, eu falei sua filha só para você, para a gente ter uma relação de Uhum, idade. Você vai falar hoje com uma mulher de 30, entre 30 e 40 anos, e você vai dar um conselho. Que conselho você daria em termos disso que tudo que a gente está falando, de transformação e de possibilidades? é que não tenha medo de transformar a vida. Porque aos 30 a gente tem uma vitalidade que aos 50 a gente já não tem. Então,
Se aos 30 a tua vida não tá legal, muda. Porque eu acho que hoje tudo que eu aprendi é não vale a pena você insistir em algo que não te faz bem. Porque a única pessoa que você pode transformar é você mesma, mais ninguém. Isso é muito sábio. É. Demora para a gente aprender isso, né? Demora. Nossa Senhora, como demora. A gente faz tanta cagada por causa disso. A gente faz muita Nossa cagada Senhora. mesmo. Claro, a gente só aprende isso depois de tanta cagada. Isso que a gente vai aprender. Nossa, não vou conseguir transformar aquela pessoa. Não consegue. É, E eu acho que isso não. é bom, porque se a gente pudesse transformar o outro, significaria que qualquer um poderia transformar a gente também, né? Então É, é bom a também gente, tem isso. cada um ser quem é, o que é. Claro que as outras pessoas que a gente vive, convive, enfim, elas nos transformam a partir do momento que eu quero me transformar, né? É Então, por exemplo, né? olhando o Não outro, por me força, né? ajuda. Não. É, Olhando como o outro vive, faz, enfim, é, pode me ajudar a me transformar, é, se eu quero me transformar, né? é. Então, agora eu usar todo o meu esforço para transformar o outro, não faço mais. E transformar para que ele E fique, isso, ele ou ela fique do jeito que eu quero, né? Isso e é. isso eu falo para minha filha, para os meus filhos, né? Tenho outro de 22 anos. Eu digo, quando eles vêm, ah, porque fulano, ou no trabalho, e eu falei, tá te incomodando? O que que tá incomodando em você? É o outro ou é algo que você não sabe trabalhar em você? Olha para você, transforma você e segue em frente, deixa o outro lá no problema dele, no confusão dele, né? Às vezes dá medo, eles têm medo, né? Eles têm medo de se transformar. É, E aí eles me ligam. Eles vivem sozinhos já, né? E eu digo, quando eu digo assim, ah, bora lá, vamos fazer, mas na fase que eu tô. Daí eles dizem, ai, mãe, não sei por que que eu fui ligar para você. Eu sabia que você ia dizer isso. Vai fazer, transforme, quer mudar, mude. é. Que Eu ótimo, digo, que bom que a ah, gente tem mas esse é, diálogo, né? é por aí É. a Eu tenho dois vida. também, meu filho tem 44, 44, faz 45 agora em setembro. Minha filha tem 43. É, e até hoje ainda tem isso de vir atrás, né? Perguntar alguma coisa, e como que eu faço isso, como que eu faço aquilo. Que legal, né? Que a Uhum. gente pode, que a gente ainda é buscado, né? Para para dar algum conselho, para Aí dar, né? eu tô soltando essa bagagem. É, Outro dia eu conversei com a minha filha, disse para ela assim. Ela falou: Nossa, aconteceu tanta coisa. A gente tá 10 dias sem se falar. Aconteceu tanta coisa na minha vida e você nem deu bola. Eu falei: Moramos em países diferentes. Eu só perguntei: Você tá bem? Você falou que tava. Eu disse: Ok, vida que segue. é, é. Ela Não, eu falou: não tenho Mas você essa não me bagagem deu de. atenção. Eu falei: É, Mas filha, vou te dizer, no meu mundo não vive só você. isso. Então, você Eu falou essa não. bagagem, eu senti como se você estivesse falando para mim, não, você está carregando a bagagem. Não, eu acho gostoso Não, é. que a gente tem os filhos, você vai ficando mais velho, você tem os filhos que ainda te consideram, que ainda consideram a sua Ah, sim. opinião, né? Que ainda vem perguntar uma coisa ou outra. Às vezes você pode perguntar e a sua opinião, não sei o que eles vão fazer, muito frequentemente é isso que acontece, mas vem falar, vem conversar, que você sente um. Eu não sei, eu sinto uma coisa Um positiva, respeito. respeito, eu Uhum. acho que é legal, Uma um consideração reconhecimento, né? pela tua história. Consideração, reconhecimento, mas não é uma coisa que faz falta no sentido de, meu Deus, meu filho não me perguntou, fez sem falar comigo, meu filho saiu e não é assim, né? Ou faz tempo que ele não me liga, Faz tempo que não me ou liga, não me manda mensagem. Nossa, que bom que não manda mensagem, sinal que tá bem, que sinal que tá tudo bem, né? não é?
É. Porque se manda mensagem é porque vai vir problema. É Dani, a porque gente eles vai estão bem, e é terminar, uma né? alegria, né? É uma Saber. É uma alegria. A gente alegria saber que eles saber estão que eles bem é estão uma bem. alegria, né? Uhum, Eu acho que é uhum, legal, assim, eu tenho, a minha família é grande, nós somos 7 irmãos, então quase todos nós, só uma irmã não tem filhos, todos temos filhos, e então temos bastante sobrinhos, e daí já temos sobrinhos netos também, é uma família grande, e aos poucos a gente vai se afastando, assim, a família vai ficando muito grande, a gente vai se afastando, mas existe alguma coisinha. Semana que vem é aniversário do meu irmão, o penúltimo, ele faz 60 anos, e daí ele chamou todas as pessoas da família, nem todos vão, mas chamou todos. Então é gostoso, a gente, aquele momento, a gente vai estar junto, tem intriga, tem fofoca, tem diz que me diz, que vai ter tudo isso, mas vai ter as coisas boas da gente se ver de novo, tal. Eu acho que é bom ter família e ter a comunidade, porque tudo isso que a gente vai renovando, vai aprendendo, vai crescendo na vida é muito importante para mim, para minha autocura, para o meu desenvolvimento pessoal, mas não faz sentido para eu sozinha. Tem que ser eu, para mim é assim, eu em comunidade. O que eu recebo, o que eu dou, o que eu recebo, essa troca eu acho tão, para mim é sagrado é a troca. Eu acho muito legal, uhum. muito bacana. Amei conversar com você. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu desejo que você fique super bem aí, onde você está na sua comunidade. Você está Obrigada, com uma cara muito boa, o cabelo ficou lindo. E eu poderia dizer obrigada. assim, nem parece que tem 52 anos, mas eu não vou dizer isso, porque isso eu acho que não é elogio. Você está É, maravilhosa aos 52 anos. isso é um elogio. É, esse é um verdadeiro elogio. E eu Sim, desejo que você consiga esse curso na Argentina e a gente vai se sim, falando, continuamos trocando as nossas figurinhas. sim. Foi um prazer também. E a gente vai conversando. Eu vou colocar na apresentação do vídeo os links que você citou do primeiro podcast que eu fiz com você e aquele que eu fiz com a sua filha também, para quem, Uhum. quem Quiser quiser assistir, né? nos encontrar lá. Tá Tá bom? bom. Super Muito beijo. obrigada. Beijo, obrigada.